Bom, vamos lá então, né? Boa noite para todo mundo aí. Hoje a gente vai falar sobre HTML e CSS, né? Queria começar com vocês mostrando um códigozinho que eu já deixei pré-escrito aqui, para fazer uma revisão também das tags mais básicas, da estrutura do HTML aqui. E aí, qualquer dúvida vocês podem me interromper, viu? Bom, só lembrando vocês que quando a gente cria um documento HTML vazio, né? Ele está vazio. Aqui no VS Code, se você der exclamação e apertar Enter, ele já monta meio que a estrutura básica aqui para você colocar o seu código, né? Então, vai estar tudo dentro dessa tag HTML aqui, o código, né? E essa primeira linha aqui é só para deixar explícito pro navegador que vai interpretar o código, né? Qual é a versão do HTML que a gente está usando. Aí, isso daqui é padrão, né? Essas três linhas aqui. Essa primeira aqui tem a ver com teclado para aceitar, por exemplo, C cedilha, algumas teclas que não tem no idioma inglês, por exemplo. Essa linha aqui é por conta da compatibilidade com o Internet Explorer, que é meio antigo, né? Então, é uma linha default para fazer funcionar também no Internet Explorer. E essa terceira linha aqui tem a ver com a responsividade. Eu vou explicar mais tarde o que é responsividade. Vocês chegaram a ver com o Gabriel, aula passada, o conceito de responsividade? Chegaram não. Tá, beleza. Então, mais tarde eu vou explicar o que é responsividade, para que serve essa linha aqui. E esse título aqui é o título que aparece na aba, né, do navegador. Então, deixa eu só voltar aqui o que estava. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então, o título que aparece lá é esse título aqui, né? Aula trainee, que vocês estão vendo aqui. Então, aqui a gente tem title, tem aula trainee, é o que vai aparecer lá. Aí depois a gente tem essa oitava linha aqui. Ignorem ela por enquanto, tá? Isso aqui tem a ver com CSS. Eu vou dar uma passada pelo HTML primeiro aqui, depois a gente fala de CSS, tá? Então, por enquanto, não prestem muita atenção nessa linha aqui. Aí, bom, agora falando das tags HTML, né? Primeiro, isso aqui eu só coloquei para mostrar para vocês como que comenta a linha de código no HTML. É só você colocar tagzinha com exclamação, esses dois tracinhos. Eu imagino que ele já até complete automático quando você faz isso. Ele completa automático já. E aí você escreve o comentário aqui. Bom, as primeiras tags que a gente pode ver aqui são as tags H1, H2 e H6, né? Você tem do H1 até o H6, H3, 4, 5... Eu só coloquei essas aqui só para mostrar, né? H1 é a maior e H6 é a menor. E elas são tags como se fossem títulos, né? E a única diferença entre elas é o tamanho mesmo. Imagino que vocês já tenham visto isso com o Gabriel na aula passada. Então, você coloca as três tags aqui e elas vão aparecer aqui na página HTML. Tranquilo? Outra tag que a gente viu é essa tag do A, que é a tag de colocar link, né? E ele tem um parâmetrozinho aqui, que é o href, que é aonde você vai especificar o link que você está utilizando. Então, nesse caso, eu coloquei o link do site da Struct aqui, e dentro da tag, eu coloquei aqui Struct Website. Então, aqui, lá na página, essas duas palavras elas vão estar clicáveis para você ser direcionado para o site da Struct. Então, eu vou clicar aqui para abrir em outra aba, só para não tirar daqui. E ele vem para a página da Struct. E esse link, né, ele pode ser utilizado tanto para páginas externas, como é o caso da Struct, ou como qualquer outro site que você queira colocar o link aqui, né, como também para páginas do site que você está estruturando. Então, assim, quando tem outras páginas, aqui dentro dessa pasta que eu criei, teriam outros documentos, outros arquivos HTML. E aí você faria o link por aqui também, para ao clicar aqui, você ser direcionado para o outro arquivo que estaria aqui. Isso vai ficar mais claro na aula que vem, quando a gente
estiver fazendo um protótipozinho de site, aí vai ter essa troca de páginas. Aí aqui eu coloquei, para mostrar para vocês, tags de lista ordenada e não ordenada, né? As duas tags, essa aqui são as listas ordenadas, essa aqui são as não ordenadas, e elas têm essa tag de LI, que são os itens da lista, né? List items. E aí, só para mostrar para vocês como que eles aparecem aqui. A lista não ordenada, ela é só uma lista com os pontinhos aqui, né? No CSS você pode também alterar essas bolinhas aqui para outros formatos. E a lista ordenada é literalmente ordenada, né? Você tem 1, 2, 3 aqui. Se fosse escrevendo mais lá e aumentando o número, né? Tá. Então é assim que você faz essas listas. Aqui eu coloquei uma tagzinha de imagem, né? Aí aqui nessa tag você tem que passar esses parâmetros aqui, né? O source, src, e aqui você tem que passar o caminho da imagem. Como eu coloquei, ó, aqui tem a minha pasta, né? Dentro da pasta tem uma pasta de imagens e o arquivo tá lá. Então, por isso que tá aqui, ó, o nome da pasta imagens e o nome do arquivo. É o caminho dele, né? E aqui tem esse outro parâmetrozinho aqui, o out, que é um textinho que aparece em caso a foto não seja renderizada de forma correta aqui. Aí essas duas tagzinhas aqui, BR, elas são para pular a linha. Então, se eu apagar elas aqui e salvar, vocês vão ver que aqui a distância aqui vai diminuir, né? Porque as linhas estavam pulando aqui e com as tags, né? E quando eu apaguei não estava mais. Aqui eu coloquei também para mostrar para vocês tag de tabela, né? Então como é que você estrutura uma tabela em HTML? Você cria essa tag table aqui. Dentro dela você bota essa tag de thead, que é a cabeçalho da tabela, né? E aqui o tbody, né? Que é o corpo da tabela. E onde tem td aqui é table data, que é o dado da tabela, e onde tem th é table head, que são os dados do cabeçalho da tabela aqui, né? Por algum motivo eu apaguei aqui sem querer, mas era para ter um valor ali. Então é assim que você faz uma tabela, por exemplo. Aqui mais uma tag para pular de linha, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estruturar tags, estruturar um código para que o usuário possa escrever na tela e colocar uma entrada lá, né, do desejo dele. Só para não assustar vocês, gente, HTML e CSS tem muita tagzinha, muita coisinha assim que às vezes pode ser que vocês fiquem assustados. Nossa, vou ter que decorar tudo isso, mas gente, ninguém consegue decorar tudo isso. Você vai pegando muita coisa, evidentemente você decora na prática, né? Você vai estar praticando muito e aí você acaba decorando algumas coisas, mas é super comum você ter que dar um Google, pesquisar como você faz coisa em HTML e CSS. Então não se preocupem com decorar as coisas, que vocês não tem essa necessidade, tá? De decorar tudo. Tá, voltando aqui. Aqui estou mostrando para vocês, né, como que a gente pode fazer para receber a entrada do usuário, né? Você tem essa tagzinha form aqui, que você coloca em volta do formulário, que você vai colocar aqui. Aí aqui dentro tem uma div, né, que é só simplesmente uma divisão que você vai colocar na sua página. Isso daqui, a div, gente, torna, se tirar ou colocar ela, não muda nada no HTML cru ali, no HTML puro. Para que serve essas divs então? É para facilitar no manuseio do site na hora de estilizar ele. Vocês vão ver isso aí quando a gente estiver falando do CSS. E esse atributozinho aqui é para o CSS, né? A gente usa lá. Então mais tarde a gente vai voltar e explicar isso aqui certinho. Então aqui na página vocês podem ver que tem os campozinhos para escrever. Então você pode escrever qualquer coisa aqui. Aí aqui você vê que o texto fica aparecendo e aqui ele está no formato de senha, né?
E aqui a gente tem um campozinho para marcar. Vocês podem ver aqui. Como é que a gente faz? E tem um botãozinho aqui embaixo, né? Então como é que a gente faz isso lá no HTML? Vai ter um input aqui. Todos são com essa tag input, né? Essa tag aqui. Como que você diferencia? É no type, nesse atributozinho aqui. Então onde tem type text é porque vai ficar aparecendo para escrever texto aqui. Onde tem type password é tipo senha, que você vai digitar e vai ficar assim. Onde tem esse type radio aqui, são aquelas bolinhas lá que você seleciona uma opção, né? Aqui. E onde tem o type submit é o botãozinho que tem aqui de submit. Opa, tô me confundindo aqui. Tranquilo? Aí, se eu apagar aqui e colocar aspas, você pode ver que tem um monte de opções aqui para você usar de type no input, né? Então cada opção dessa daqui tem uma funcionalidade diferente. Então é por isso que eu estava deixando claro, quis deixar claro aquela hora lá, um pouco antes de eu explicar aqui também. Gente, tem muito detalhezinho, então vocês não precisam decorar tudo. Tem até uma frase famosa que fala que a habilidade mais importante de um programador é saber pesquisar, né? Então muita coisa vocês vão ter que pesquisar, e isso não é só HTML, não é válido só para HTML e CSS, né? Vocês vão ver depois no React, no Rails, quando vocês forem botar a mão na massa, que tem muita coisa que vocês vão ter que pesquisar. Tá, essa aqui é a estrutura básica do arquivo HTML que eu fiz aqui, que está resultando nessa página. Alguém ficou com alguma dúvida, qualquer questão aí, gente? Antes da gente começar a falar de outras coisas? Comentário, quando a gente vê um site assim, parece aqueles sites antigos. Aham. É porque antigamente tinha muitos sites que eram HTML puro, né? Sem a parte do CSS, né? Que eu vou explicar para vocês agora o que é o CSS, né? E aí você vai entender por que isso aqui lembra um pouco esses sites antigos. Mais algum comentário, gente? Alguma dúvida? Ok. Então, o HTML ele é uma linguagem de marcação, né? Então, no HTML você vai estruturar o código e a forma que você vai estruturar aqui vai colocar os itens na tela, né? Vai colocar as coisas na tela. Então, você vê aqui que tem os títulos, os links, as listas. Então, o HTML é que vai dar o display das coisas na tela, né? E para que serve esse tal de CSS que a gente tanto fala, então? Vocês estão vendo que a página está meio feia, né? Por exemplo, se eu quiser mudar uma cor aqui, como é que a gente faz? Para isso que a gente usa o CSS. O CSS ele é uma linguagem de estilização. Então a gente vai estar usando o CSS para estilizar o HTML que a gente colocou na página. Então eu dei o exemplo de mudar a cor aqui, né? Então eu vou começar a explicar o CSS utilizando esse exemplo, né? Como que a gente faz se quiser mudar a cor aqui? Bom, o CSS tem algumas formas de você colocar ele no seu código HTML. Uma delas é de você vir diretamente na tag e você especificar aqui, colocar style, esse atributo aqui, esse parâmetro, né? E você pode botar aqui dentro, passar que a cor é azul, por exemplo. Isso aqui você já está usando o CSS. Então você pode fazer isso e você pode vir aqui e passar outro parâmetro. Por exemplo, font size, colocar, sei lá, 30x. E aí quando você vier aqui atualizar, você vai ver que o tamanho mudou e a cor também. Então isso aqui a gente já está usando o CSS, né? Mas essa é uma forma e não é a forma que a gente mais recomenda usar, porque não é assim que a gente vai estar usando na maioria dos casos nos projetos, né?
Outra forma que a gente pode usar é aqui no head. Você pode criar uma tag style e dentro dela você especifica o que você quer estilizar. Então você bota aqui H1 e você pode colocar color. Vou mudar para vermelho dessa vez. Vou botar uma fonte maior, font size 60 px. Quando atualizar aqui, vocês veem que aumentou e mudou a cor também. Então essas duas formas são, todas as formas que eu vou mostrar aqui são equivalentes, né? Qual é a forma que a gente recomenda, porque é o que vai acontecer na grande maioria dos casos nos projetos, né? Vão existir arquivos separados para você colocar o CSS. Então você tem que linkar esses arquivos ao arquivo HTML. Nesse caso aqui a gente está fazendo por essa linha que eu falei para vocês esquecerem. E quando você faz esse link aqui, o que você estilizar nessa página aqui, que eu coloquei na mesma pasta, né? Nesse arquivo, né? Desculpa. O que você estilizar, o que você codar nesse arquivo aqui vai afetar a estilização da página de HTML, né? Então vou usar o mesmo exemplo aqui. O H1. Vou botar para preto de novo. E vou mudar o tamanho. Vou colocar pequeno dessa vez aí, só para mostrar para vocês. Aí vocês veem que ele ficou menorzinho e voltou para preto, né? Então, gente, antes de eu avançar, vocês entenderam o que é CSS? Alguma dúvida? Bom, imagino que esteja tudo certo, né? Aí, como eu disse, assim como no HTML, gente, o CSS ele vai ter 1 milhão de funções, então vocês vão pegar muita coisa pela prática, porque evidentemente tem coisa que é mais usada que outra, né, mais comum de aparecer, mas não se sintam sobrecarregados assim, tipo, tem muita coisa pra decorar e tal, porque isso aqui não é decoreba, gente. Ok, nenhuma dúvida, gente? Posso seguir aqui? Tá. Bom, como vocês já viram, né, que eu mostrei aqui, para você estilizar uma tag, basta você vir aqui, botar o nome da tag, abrir chaves e estilizar dentro dessas chaves, né? Então, por exemplo, vou botar um text align center aqui só para vocês verem. Vocês vão ver que quando atualizar, ele vem aqui para o centro. Tá. Aí eu queria mostrar uma coisa importante para vocês. Aqui na nossa página tem uma tabela. Vocês estão vendo que a tabela ela não tem linhas separando as colunas e as linhas, né? Isso aí a gente pode fazer pelo CSS, né? Então eu vou aproveitar essa tabelinha aqui para mostrar para vocês o Box Model. Então, o que é esse Box Model? É um termo que fala sobre o layout de componentes que a gente vai estar estilizando aqui no CSS, né? Então, você vai ter o conteúdo aqui e você tem uma borda para esse conteúdo. Ok? Dentro dessa borda existe uma distância entre o conteúdo e a borda que é chamada de padding. E existe uma distância entre a borda aqui, que está ao redor do conteúdo, para os outros componentes que tiverem ali do site, né? Que é a margem, tá? Então é importante vocês terem em mente essa estrutura aqui, porque, como eu falei, tem algumas coisas que são muito comuns de aparecer, né? Então, por exemplo, essa coisa de padding, de margin, sempre vai aparecer. Vocês vão sempre estar mexendo nisso e vocês vão é uma coisa que vocês vão acabar decorando, né? Como que faz. Vão acabar aprendendo, né? Melhor dizendo. Então tá. Então vou estilizar a tabela para mostrar aquela tabela para mostrar para vocês, né? Como é que faz. Só um segundinho. Tá. Opa.
voltando aqui para a página. Então como é que a gente faz para estilizar essa tabela? A gente vem aqui, né, no arquivo de CSS e a gente tem que estilizar aqui. Primeiramente você vê que tem uma tag table, né, ao redor de todos os itens aqui, né, de table head, de tudo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estilizar essa tabela, né, essa tag, a primeira tag. Então aqui nesse site tem um estilozinho já pré-definido que eu vou copiar e vou explicar para vocês, para a gente não ficar muito tempo aqui também, né. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Então, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Então, vamos abordar aqui cada coisa individualmente, né? Primeiro vou mostrar para vocês como que a tabela fica. Opa. Como que a tabela fica, né? Depois que eu pego essa... que eu boto essa estilização. Vou atualizar a página, você vê que cria as linhas, né, separação. Vocês vão ver que tem um padding aqui. Se vocês lembrarem do que eu expliquei agora há pouco, né, você tem o conteúdo aqui, tem a borda e tem essa distância do conteúdo para a borda, que é o padding, né? Isso está sendo alterado no nosso código. Então vamos olhar aqui. Primeiro estilizando essa tag table, né, que está em volta de tudo. A gente colocou aqui uma borda com essa nessa linha aqui, né? Aqui a gente coloca o tamanho da borda, né, a espessura, e aqui a cor, e aqui que a borda é sólida. Então se a gente aumentar isso daqui, botar, sei lá, 10 pixels, vai ficar um negócio meio feio, mas vai mudar, tá vendo? Então aqui você consegue mudar a espessura da borda. E o que é esse border collapse aqui? Se eu tirar, vocês vão ver qual a funcionalidade dele. O border collapse é porque a tabela aqui por padrão ela já tem meio que duas bordinhas, né? Você vê aqui duas linhas, na verdade, ao invés de uma, onde tem aqui ao redor de cada item, né, da tabela. Então, quando a gente coloca essa linha de código aqui é para juntar aquelas duas linhas e ficar de forma compacta aqui. E agora a gente quer estilizar os dados dessa tabela, né, que a gente tem aqui. Então, para isso a gente tem que estilizar as tags TD, que é Table Data, que tem aqui, né. Então a gente colocou uma borda igual ali, né, e colocou o padding, que é a distância do conteúdo pro restante não, para a borda, né, desculpa. Então esse padding, se você aumentar, você vai ver que o conteúdo ele vai se distanciar um pouco mais da borda. Tá vendo? Aqui, ó. Que nesse caso a gente está personalizando aqui, estilizando o Table Data, né? Então a gente está estilizando esses dados aqui. Então você vê que o padding aqui aumentou em volta de todo o dado. Se você quiser, você pode especificar aqui, por exemplo, que você quer mexer no padding só no topo, né, do item. Então como é que fica? Aumentaria só aqui esse espaço. Entenderam? Mas não é o caso aqui, que fica um pouco descentralizado, né? E a gente botou a mesma coisa aqui para tag TH, né? Que é referente a essas três colunas aqui, né? Então, se a gente aumentasse o padding lá nessa tag TH, esse padding aqui que ia aumentar, né? Essa distância entre esses conteúdos e as bordinhas deles. E para que serve o margin que eu falei, né? Se eu colocar uma margem aqui, vou colocar uma margem de 20 pixels. Você vai ver que a tabela cria uma margem para os outros conteúdos aqui da página, tanto na esquerda, quanto embaixo, quanto na direita, quanto em cima. Como eu falei, você pode especificar aqui, né, a margem que você quer mudar. E você também pode especificar na mesma linha. Você bota margem e aqui você consegue botar 20px, 10px, 20px, 10px. Então cada item individualmente aqui
se refere à esquerda, direita, em cima e embaixo da tag. Então vocês vão ver que na direita e na esquerda diminuiu um pouco, porque a gente colocou aqui 10px e no topo se manteve. Vou tirar essa margem aqui. Alguma dúvida até agora, gente? Tudo certo? Alô. Opa! Teria como estilizar, tipo aí, o TD e o TH, eles têm o mesmo estilo. Teria como meio que juntar os dois? Boa pergunta. Tem. Para fazer isso, basta fazer assim, ó. Você coloca TD, TH aqui e você não precisa mais disso aqui. Eles têm o mesmo estilo, né? Então, basta você fazer isso aqui. Beleza? Inclusive, uma coisa comum de se fazer é isso daqui. Sempre que você está começando um projeto, é comum zerar o padding, a margem do body e do HTML, né? Isso daqui é uma boa prática que o pessoal faz. Vocês vão ver que quando eu atualizar, as coisas elas vêm aqui pra esquerda, elas colam aqui na esquerda, né? Que zerou o padding, a margem lá. Só que como a gente está mexendo de parte introdutória aqui, eu vou deixar isso de fora para deixar um pouco melhor visualmente aqui, né, com a margenzinha. Mas foi uma boa coisa que você percebeu aí, né? Isso aqui economiza linha de código, facilita na leitura e tudo mais. Algo mais aí, gente? Alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta? E se eu quisesse centralizar a tela, seria igual ao center? Centralizar tudo, você diz? Não, só a tabela. Só a tabela, né? Isso. Tá, imagino que align content. Não, na verdade eu acho que você tem que... deixa eu ver aqui. É porque uma coisa que a gente tem que perceber no HTML, tem as tags que são pais e as tags que são filho, né? Então... Gente, cadê a tag de body aqui? Eu apaguei sem querer? Acho que eu apaguei aqui. Vocês estão vendo uma tagzinha dessa daqui? Dessa aqui abrindo? Acho que eu apaguei sem querer ela. Tem ela fechando ali embaixo. Ali no meio, não tem não? Eu não vi ela, calma. Desce um pouquinho. Não, aqui é a da tabela. Não, é T-body. Eu tinha apagado sem querer. Desce tudo. Se você... tem ela fechando aqui. É porque precisa dela abrindo e dela fechando, entendeu? Eu apaguei ela abrindo aqui, não sei porquê. O que você vai falar, Gabriel? Que se você pegou aqui no VS Code, você só circular a palavra que você quiser e você dá um Ctrl F2, ele vai mostrar onde todos os lugares do arquivo em que essa palavra aparece. Mas não sabia disso não. Se você descer o mouse agora também, inclusive, dar um scroll, vai estar selecionado o... Aí, ó. Ali, lá. Esse body e colocasse qualquer outra tag, ia mudar tanto o body aqui da linha 10, tanto o body que tá lá nas últimas linhas fechando. Eu não manjo muito desses atalhozinhos assim, inclusive é muito bom manjar disso aí, porque economiza um tempo absurdo. Mas eu não lembro quem tava falando que tinha ela aqui fechando, mas é exatamente por isso que eu tava procurando onde ela tava abrindo, porque tá fechando lá, precisava dela tá abrindo aqui. Eu nem sabia que o código ia rodar sem esse body, pra falar a verdade. Mas enfim. Para centralizar a tabela, eu imagino que teria que estilizar na tag py, né, Gabriel? Para centralizar a tabela no... Não, acho que não. Calma.
Vamos testar aqui. Não, não é assim. Dessa forma aí não vai funcionar, acho que não, por conta do... Porque tá Isso aí é uma tag estilizando... do display flex. É. Ah não, lá em content não. Mas o interessante seria, eu não sei quem fez a pergunta, mas foi uma ótima pergunta. Foi uma boa pergunta. É você pensar cada uma das tags como se fosse uma caixinha, inclusive as tags de texto, né? Uhum. Então, você quer que a caixinha da tabela esteja no meio de outra caixinha. Então, o que a gente pode fazer que vai ser mostrado mais pra frente, a gente só não vai fazer agora porque eu acho que vai atropelar alguns conceitos que na ordem aí, é que a gente vai colocar uma propriedade na caixinha que está por fora da tabela, no que seria a tag py, e aí a gente vai falar nessa tag py, olha, todo o conteúdo que tiver dentro dessa caixa, eu quero que ele seja centralizado. Aí a tabela que está dentro dessa caixa vai ficar centralizada. Tipo, a maioria das vezes que a gente vai mexer com coisas com centralização e tudo mais, a gente vai mexer na verdade nas tags pys e não nas tags filhas, em que ou seja, você ao invés de alinhar diretamente o conteúdo, você vai estar alinhando o conteúdo através da tag maiorzinha. É como se você estivesse alinhando o conteúdo, pensando aqui, né, por exemplo, na lista não ordenada aqui da linha 20. Se você quisesse deixar os LIs centralizados, a gente ia falar pro CSS, olha, tudo aqui dessa UL ou dessa OL, eu quero que dentro dela seja centralizado. Aí ele ia centralizar os LIs. Bacana. Deu pra entender aí, mais ou menos? Sim, entendi. Beleza. Tá. Bom, então vou dar prosseguimento aqui. Agora, queria mostrar para vocês Flexbox. Tem uma propriedade no CSS que a gente pode colocar display flex nas tags do HTML, né? E quando você fizer isso, você vai poder manusear de forma mais fácil os itens que tem dentro de uma tag. Então, por exemplo, se eu criar uma div e colocar 8 itens dentro dessa div, como vocês podem ver aqui, finge que esse retângulozão azul aqui é uma div. Então, dentro dessa div a gente tem 8 itens aqui, que se a gente colocar display flex, a gente consegue manusear a posição deles de forma melhor. Então, aqui, como eu estava exemplificando, né? Você tem aqui uma div que é dessa classe flex container. Já vou explicar para que serve esse class aqui, que é esse retângulozão azul. E você tem 3 divs dentro dele com números dentro, né? Textos aqui que ficam assim. Entendeu? Aí bom, para eles ficarem desse jeito assim, você tem que dar esse display flex, né? Então você vai na estilização desse container, dessa tag, e você coloca aqui o display flex. E aí o display flex tem várias propriedades aqui, que são essas aqui, que facilitam para você manusear os itens que estão aqui. Então, por exemplo, você tem aqui flex direction, que vai indicar a direção. Então, se você está vendo que as coisas estão lado a lado aqui, né? Mas se você colocasse um atributo aqui, flex direction, coluna, ele ficaria um em cima do outro. Ficaria em formato de coluna. Então eu vou mostrar para vocês isso aqui no código. Calma aí. Aqui no nosso formulário, vocês estão vendo que eu coloquei uma classe field container e aqui uma classe field nesses dois outros inputs aqui. Tá, e para que serve essa classe que aparece toda hora, né? Você tem aqui embaixo também. E isso daqui é super comum, gente. Vocês vão precisar saber como usar essa classe. É para você estilizar. Você vê que tem vários tipos de input aqui, né? Vários e vários tipos de input. Então como é que você faz para diferenciar, né? Ah, eu quero estilizar esse input aqui e não esse input aqui. Como que você faz para estilizar? Você bota essa class. Quando você coloca esse atributo de class aqui, é como se você estivesse nomeando esse input.
E aí para você estilizar ele lá, você só precisa do nome da classe. Você não precisa indicar que a tag é input. Entenderam? Então vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, tem uma div em volta... cadê a nossa página? Tem uma div em volta desses dois campos de texto aqui, né? E vocês podem ver que eles estão um do lado do outro. Então, se eu quisesse colocar um em cima e um embaixo, né? Como que eu poderia fazer isso? Através da estilização. A gente vai pegar o nome dessa classe, que é field container. Então a gente vem aqui, você coloca ponto field container. Dessa forma aqui, você está indicando que quando você coloca esse pontinho aqui, você está indicando que é uma classe, e a hora que você estilizar aqui, ele vai entender. Então, quando você coloca aqui display flex, e você escolhe aquele atributo que eu falei, flex direction igual a coluna, você vai ver lá no site que as coisas mudaram. Você vê que está um em cima e um embaixo agora. Só que agora eles passaram a cobrir o comprimento da tela inteiro. Por que isso? Vocês imaginam? Vocês sabem? Vocês conseguem tentar chutar por que ele está cobrindo a tela inteira agora? Eu acho que obviamente ele deve estar pegando o pixel todo da tela. Não, exatamente. E por que ele está pegando esse pixel todo? E antes ele não estava? O meu chute é que igual você mostrou, né? O HTML zerando as margens, ele deve ter um padrão, deve ter um negócio definido já. Né? Quando você manter o flex aí, tá meio que apagando o padrão dele. E aí, como você não definiu o tamanho, ele ocupou a tela inteira. Esse é meu chute. Uhum. Na verdade, nesse caso, quando a gente colocou em formato de coluna, eles passaram a cobrir o espaço todo da div que tem lá, né? Porque a div está no site e eles passaram a cobrir todo o espaço daquela div lá. Entenderam? Então a div, na verdade, agora ela tá tendo esse comprimento todo aqui, e ele tá dentro dessa div e ele tá cobrindo tudo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que limitar o comprimento desse campo. Então vamos tentar fazer isso junto. Se a gente tem que limitar o comprimento dos campos aqui, a gente tem que mexer nas tags individualmente, né? Só que elas vão ter a mesma estilização. Então eu coloquei o mesmo nome de classe aqui, porque basta estilizar um nome de classe e já vai estilizar as duas, né? Então o que eu tenho que escrever? Vamos lá, para começar, para eu estilizar esses dois campos lá, o que eu tenho que escrever aqui para acessar eles? Qual é o nome que eu tenho que colocar aqui? Ponto field. Ponto field, exatamente. Então aqui eu vou colocar ponto field. Desaprendi a escrever claramente. E agora eu posso estilizar ele. Eu ainda não mostrei pra vocês, né, como que mexe no comprimento e na altura. Então vou botar aqui pra vocês verem. Você tem esse comandinho aqui para comprimento. Então vou começar a usar rem, vou explicar pra vocês o que é. E tem esse comandinho aqui para altura. Então atribuir dois valores aqui. Então, comprimento e altura. Isso daqui, gente, serve para qualquer tag que você estiver estilizando, você utiliza esses dois para comprimento e altura, tá? Então, se vocês vierem aqui no site, vocês vão ver que já vai estar limitado o tamanho, né? Vocês vão ver que eles estão grudados aqui porque eles estão sem margem. Então, a gente pode colocar uma margem embaixo, né? Então, margem bottom. A gente pode botar um rem só para testar ali. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, deu um espaçozinho aqui. Eu acho que tá um pouquinho grande, então a gente pode mudar depois, mas tô mostrando só pra vocês como a gente manuseia as coisas, né? Tá. E aí, o que é esse rem que eu comecei a usar aqui, né? Vocês estão vendo, ele é apenas uma unidade que nem o pixel.
Qual é a diferença e a vantagem de usar o REM? O REM ele se adequa ao tamanho da tela do computador. Então, quando a gente estiver falando de responsividade, o REM vai ser muito útil, porque, como eu falei, ele se adequa à tela do computador, né? O tamanho do REM varia de acordo com o tamanho da tela do computador, ou a tela do celular, do tablet, que seja que você esteja utilizando, o dispositivo que você estiver utilizando, né? Então é sempre recomendado tentar trabalhar com REM ao invés de pixel. Afinal, hoje em dia, ninguém produz mais nenhum tipo de site, aplicativo que funcione só no computador ou só no celular, né? Na verdade, aplicativo sim, né? Mas site, por exemplo, não existe site hoje em dia que só funcione no computador. Até porque a maioria das pessoas acessam os sites pelos celulares, né? Tá, aí eu vou mostrar mais uma propriedadezinha aqui, que é esse Border Radius, que é só pra mostrar pra vocês que ele deixa um pouquinho arredondado aqui o campo, né? E aí vocês veem que ele alterou a borda também, né? Apesar de ficar um pouquinho arredondado. E a gente não quer isso, a gente queria só dar uma arredondadinha, então a gente coloca aqui border 1 pixel black solid. Só para mostrar para vocês aqui. Pronto, voltou ao normal. Vocês veem que deu uma arredondadinha aqui. Esse border radius é uma propriedade que para arredondar esses campozinhos, né? Então, por exemplo, um site, um aplicativo que tem uma fotinha redonda, geralmente o pessoal coloca o border radius nele, né? Usa essa propriedade para deixar redondinho. Alguma dúvida, gente? Tudo certo? O REM, ele é o tipo. Diga. É uma sigla de quê? Isso é uma sigla. Rapaz, eu não faço a menor ideia o significado de REM. Tu sabe, Gabriel? Botei. REM não o significado certinho, mas ele tem relação muito com a pixel density do seu dispositivo, digamos assim. Um REM tem cerca de 16 pixels. Mas a ideia ela que é uma medida um pouco mais assim responsiva, por exemplo, em relação ao pixel também, porque ela leva em consideração a densidade de pixels do seu celular. Por exemplo, se você olhar um celular não precisa nem ir muito longe. Se você pegar talvez um iPhone 4, um iPhone 4S, se você olhar de perto você até consegue ver os quadradinhos dos pixels, né? E se você pegar, por exemplo, um iPhone 5 ou um iPhone o 8SE que saiu agora há pouco, você pode ver que apesar do tamanho da tela ser semelhante em questão de largura, talvez, você não tem essa mesma visão dos pixels. Isso é por conta em relação à densidade do pixel, né? Então o REM também leva em consideração isso. Eu pesquisei aqui o significado certinho que você perguntou. Significa root element, assim, ó. Isso aí tem a ver porque ele vai seguir o tamanho do elemento raiz, né? Que é a tradução literal disso aqui, né? O elemento raiz se refere, no caso, ao que o Gabriel estava falando, que eu tinha falado antes também, da densidade do pixel, né? Depende do tamanho da sua tela. Entendeu? Mas... alguma outra coisa, gente? Não? Ok. Tá. Existe também, gente, outro jeito de você estilizar as tags sem usar o class. Quando são tags iguais. Por exemplo, aqui a gente tem a lista desordenada e a lista ordenada, né? Você pode ver que em ambos os casos a gente tem 3 LI aqui, né? 3 list items que estão presentes nelas, né?
Então, como é que você pode fazer? Porque aqui, como que poderia ser feito, né? De acordo com o que a gente já aprendeu. A gente botaria class aqui e daria um nome para a classe. Tem um jeito que, em algumas ocasiões, pode ser mais prático de fazer isso, que é você especificar quem é a tag py que tá... Quem é a tag py dessa tag que você quer estilizar, né? O que é ser tag py? Por exemplo, você quer estilizar o li. Qual é a tag py desses lis aqui? Seria esse ul, porque essas tags li estão dentro dessa tag ul. Então, você pode especificar que você quer estilizar essas tags aqui, especificando qual é o py dessa tag. Porque se você especificar que é o ul, essas tags li que estão dentro de ol, elas não vão ser estilizadas. Então, como é que a gente faz isso? Aqui você pode ver quando duas tags têm a mesma utilização, você coloca a vírgulazinha, né? Então tem que tomar cuidado para não se confundir. Mas você vem aqui, coloca o li e abre as chaves. Dessa forma aqui, você vai dizer que vai estilizar as tags li, todas elas, né? Dentro de ul. Beleza? Então aqui você pode botar um font size diferente. Sei lá, 10 pixels. Vou colocar um rem para ficar usando o rem. Eu acho que esse é o tamanho padrão, pelo visto, né? Pera aí, deixa eu mudar isso aqui. Pronto, agora sim. Mudei ali para 2 rem. Vocês podem ver que o tamanho ficou bem esquisito aqui, mas eu estou usando só para exemplificar para vocês como que a gente pode mudar. E vocês podem ver que a outra da lista ordenada aqui ficou normal. E aí, como vocês já podem imaginar, se eu tirar aqui a especificação da tag py, ele vai aumentar o tamanho de tudo. Aqui, ó. Certinho. Alguma dúvida? Vou deixar aqui só pra deixar mostrado pra vocês aí. Vocês podem ver que muda aqui. Tá. Beleza. E vou mostrar pra vocês também, por exemplo, a estilização desse botão aqui, como é que ficaria. Porque botão é uma coisa delicada, né? Você vê aqui que você passa o mouse em cima, ele nem mostra que é um botão direito, ele só dá uma escurecidinha. Então, como é que a gente pode estar mudando isso, né? Vamos olhar aqui. Eu coloquei uma classe aqui, né? Botão. Então aqui no Styles você vem aqui e bota botão. E a partir disso você pode estilizar essa tag. Aí, pensar num tamanho para esse botão. Vou colocar ele grande aqui, só para mostrar para vocês. Vou colocar 10 rem de comprimento. 3 rem de... Opa! 3 rem de altura. Vou mudar o tamanho da fonte dentro dele para botar 1.5 rem. E vou mudar a cor dele, background color. Bom, vocês vão ver aqui que... eu esqueci o ponto aqui. Vocês vão ver aqui que ele vai ter mudado, né? Eu tô deixando feio as coisas mesmo, gente. Não se preocupem com isso não, é só pra... Tô usando tudo de exemplo aqui, tá? Na aula que vem que a gente vai montar um sitezinho bonitinho e vocês vão ver melhor. Mas aí você passa o dedo aqui em cima e ele deixou mais ainda de parecer um botão, né? Então existem formas que a gente pode mudar isso. Esse tipo de input, os botões, eles têm... Você pode mexer numa propriedade que é o hover, que é quando você passa o mouse por cima. Então você vai colocar aqui o nome da classe, hover.
Na verdade, esse hover você pode utilizar para qualquer tag que você queira estilizar e passar o mouse por cima e mudar alguma coisa na tag, né? Então aqui, tudo que eu colocar aqui dentro vai acontecer quando você passar o mouse por cima do botão. Então, só para mostrar para vocês como vai ficar, vou botar uma cor bem diferente aqui do vermelho. A hora que você passar o mouse por cima, ele vai mudar de cor. E uma coisa bastante comum de se usar também é cursor pointer, que aí vai ficar a mãozinha indicando que é clicável, né? Tudo certo? Então tudo que você colocar dentro desse hover aqui vai acontecer. Então você pode até mudar o tamanho do botão se você quiser. Você bota aqui, aumentar o comprimento dele para 20 rem, vai aumentar bastante. Você passa o dedo em cima, você vê que ele aumenta. Vocês sabem que isso aqui é bem utilizado, né? Qualquer site que tenha botões ou imagens, qualquer coisa clicável, geralmente você passa o mousezinho em cima e tem alguma alteração, né? Então estou mostrando isso para vocês. Alguma dúvida, gente? Tudo certo até agora? Uma coisa, nas cores. Se eu não Diga. quiser uma cor que seja dessas pré-definidas, como é que eu poderia colocar? Boa pergunta. Você pode colocar o códigozinho, que eu sempre esqueço o nome. Como é que é o nome desse código? Hexadecimal, eu acho. Acho que é hexadecimal. Alguém sabe um código? Acho que calma, se eu botar aqui eu consigo mudar por aqui, né? Que eu não sei os códigos das cores. Tem o C4, 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 que é um cinza, por exemplo. Vou colocar tom aqui. de cinza. E você também pode colocar pelo RGB da cor também. Aí eu já vou mostrar pra vocês, mas ó, só te mostrar aqui que vai mudar, tá vendo? Isso é pelo códigozinho. Isso é uma pergunta muito boa, porque geralmente você, quando for mexer na parte do front-end, né, que tem o design do site, como é que vai chegar do cliente? Ele vai chegar com a paletinha de cores, né? Então geralmente você vai ter acesso a esse código ou RGB da cor, e é isso que você vai usar. Raramente você coloca do jeito que eu estou colocando aqui, assim, vermelho, azul, puro, né? Porque geralmente as empresas elas têm uma paletinha de cor e tal, e o padrão da ID visual deles, né? E é isso que você geralmente tem acesso e utiliza. E o RGB, se eu não me engano, você escreve RGBA, e aí você bota os níveis, né, das cores aqui. Mas eu não lembro de cabeça como faz com RGB. São números que vão de... O RGBA vai igual ao RGB, ele só não tem esse... Né? Aí são números que vão de 0 a 255. Tipo, você pode colocar, sei lá... acho que 000, por exemplo, em RGB, é preto. E o último, que é o alfa, é aquilo que vai definir a opacidade. Ah, pode crer. Gente, o Flexbox, eu falei pouco dele aqui, não vai dar muito tempo de eu falar muito. Vocês vão ver mais aplicações do Flexbox na próxima aula, mas eu super recomendo esse site aqui, plataforma, não sei como posso falar, que é o W3 Schools, né? Eles têm muito conteúdo sobre muita coisa, então tem aqui, só de CSS tem tudo isso aqui que está do lado, tem uma página para cada coisa que você clicar aqui. Tem de HTML também, pode olhar aqui, e tem se você ver em tutoriais aqui, tem 1 milhão de coisas aqui que vocês podem olhar enquanto vocês estiverem fazendo projeto, enquanto vocês estiverem aprendendo JavaScript, vocês vão mexer com React. Então tem aqui também o tutorialzinho, super recomendo. Aqui no CSS tem uma parte exclusiva falando desse Flexbox. Agora eu não lembro onde é que tá. Enfim, tem uma parte que fala exclusiva desse Flexbox que estava aberto agora há pouco aqui. Se eu voltar, pronto. Aqui ó, CSS Flexbox, aí você tem aqui, fala até um pouquinho de responsividade. E aí vocês recomendo ler com mais calma também para entender cada propriedade separadamente. Ó. Aqui é o negócio do Flex Direction que eu falei, que separa por coluna.
Se você colocar coluna reversa aqui, ele vai, ao invés de botar 1, 2, 3, ele vai botar 3, 2, 1. Então fica... Essa propriedade do display flex torna as coisas muito manuseáveis, né? Muito fáceis de manusear dentro de uma div, dentro de qualquer tag que você colocar isso. E é dessa forma que você consegue centralizar as coisas, né? Que o colega perguntou agora há pouco também, né? Você consegue centralizar as coisas através do display flex também. Aí outra propriedade aqui é esse flex wrap, por exemplo. Esse flex wrap ele vai colocar os conteúdos um do lado do outro enquanto for possível. Quando chega aqui, né, no limite, ele identifica que não cabe mais um item aqui, ele passa para a próxima linha. E o curioso disso é que se você fizer uma div com o flex wrap dessa forma aqui, e você diminuir o tamanho da sua tela, esses itens, eles, por exemplo, esse set está aqui, né? Se você for diminuindo esse tamanho da tela, o set vai passar para baixo, porque ele vai identificar que ele não cabe, tipo, o programa vai identificar que ele não cabe mais aqui e vai passar para baixo por conta do flex wrap. Mas aí o display flex ele tem 1 milhão de propriedades, ó, o justify content, que se você colocar center ele vai centralizar os conteúdos dentro dessa div zona azul aqui. Então ele tem um monte de propriedades aqui. Na próxima aula vocês vão ver um pouco melhor a aplicação dessas propriedades quando a gente estiver montando um sitezinho, né? E quando vocês forem fazer a lista, vocês vão usar bastante o display flex. Então eu recomendo dar uma olhadinha aqui nessa parte do flexbox, flex container aqui. Certinho, gente? Alguma dúvida? Posso botar esse link aqui lá no Slack depois, para vocês terem acesso mais fácil também. Bom, vou prosseguir então. Falar um pouquinho para vocês só do conceito, não vou aplicar tanto, né, mas vou falar um pouquinho para vocês do conceito de responsividade, que a gente vai estar utilizando na próxima aula também. Vocês imaginam, tipo, o que significa responsividade? Com tudo que a gente já abordou aqui. Não? Vocês lembram quando eu falei que atualmente a maioria das pessoas abrem sites por celular, então os sites eles têm que estar funcionais tanto no computador quanto no celular, quanto no tablet. Até os próprios computadores, existem computadores com telas maiores que as outras, né? Então os sites têm que ser responsivos, né? Esse é o conceito de responsividade. Ser responsivo é se adequar ao tamanho da tela do dispositivo, basicamente isso. E essa linha aqui tem a ver, que eu tinha falado no começo, né? Ela tem a ver com a responsividade do site. Aqui você define que... Você está definindo que o comprimento da tela está relacionado com... Tipo, o comprimento do site, né? O comprimento aqui da esquerda para a direita do site vai estar relacionado diretamente com o comprimento da tela do seu dispositivo também. Então, você coloca essa linha, mas isso não é o bastante. Você não precisa fazer só isso para mexer na responsividade. É sempre bom estar utilizando o REM, a unidade REM, né, que a gente falou. E tem uns comandinhos também que tem que estar fazendo aqui para mudar isso certinho. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Você pode vir aqui, colocar desse jeito aqui no CSS, né? Você bota esse @media, especifica aqui o comprimento mínimo ou máximo. Então vou colocar aqui no comprimento mínimo de 600 pixels. O seguinte acontece: o body, eu vou botar uma coisa feiona aqui só para mostrar para vocês, viu, gente? O body vai ter um background color vermelho. Então, o que acontece quando eu falo isso daqui? Qualquer largura maior do que 600 pixels vai ter um background vermelho. Então, quando eu atualizar
isso aqui tem mais de 600 pixels, né? Se eu vir aqui em inspecionar, você pode ver que essa tela reduzida aqui, ela já tem uma dimensão bem maior do que 600 pixels, né? Então essa tela inteira ela vai ficar com o background vermelho quando eu atualizar ela, né? Porque eu coloquei ali. E aí, como é que eu posso fazer para essa cor de fundo mudar conforme eu vou diminuindo aqui? Vocês lembram que eu coloquei que era 600 pixels no mínimo, né? Para ficar vermelho. Então, quando você reduz, quando você passa de 600 pixels aqui, quando é menor que isso, né? Vocês podem ver que a cor de fundo volta para o padrão. Então isso vai ser muito útil, porque você pode mexer com cor, você pode mexer com tamanho e posição das coisas. Então, por exemplo, tem site que você abre e no computador ele tem uma navbar e no celular ele não vai ter a navbar, ele vai ter um side menu aqui, né? Que você vai dar um cliquezinho e vai abrir as opções que tem na navbar. Então, com essa propriedade de mexer aqui no Media, você consegue escolher o que acontece de acordo com o tamanho da tela, né? Então, vou só para mostrar para vocês, num comprimento máximo de 599 pixels, a gente pode colocar aqui o body vai ter uma background. Foi mal, color blue. Então assim, dessa forma, quando eu for inspecionar, ao invés de ficar branco, né, daquela forma que estava ficando, quando a gente reduzir, ele vai mudar para azul. Então, como eu falei, raramente vai ser isso da cor, né, que vai acontecer, mas o importante é vocês entenderem desse conceito de responsividade é exatamente que com esse @media aqui e os comprimentos mínimos e máximos de largura aqui, né? Você pode configurar certinho para modificar o tamanho das coisas que você quiser. Então, por exemplo, aqui nesse daqui, se a gente quiser deixar o botão maior lá, né? Você vem na classe do botão aqui, você pode botar aqui, o comprimento dele vai ser de 10 rem, por exemplo. Eu não testei isso antes, eu não imagino nem como é que vai ficar. Mas vamos ver aqui. Conforme você diminui... Opa! É porque 10 rem já é o padrão. É o padrão que eu tinha colocado? Ah, tá certo. Mosquei. Tá, vou botar 20 rem. Valeu por avisar. Vou atualizar aqui. Quando passar de 600 o botão aumenta, tá vendo? Então ele é utilizado muito para isso, né? Você entra num site, vou usar esse site aqui, por exemplo. Imagino que, ó, ele já mudou. Conforme você vai diminuindo, observa pela navbar aqui como as coisas vão começando a ficar mais compactas. Tá vendo? Quando você chega numa tela de celular, ele só tem isso aqui, ó. E aqui, quando você clica em inspecionar a tela, gente, não sei se vocês já sabiam disso, mas vocês conseguem ver até escolher uma tela de celular aqui pra ver. Por exemplo, isso aqui é o iPhone 12. Vocês podem ver que ele fica bonitinho, arrumadinho esse site, né? Como o nosso não tá responsivo, o que que acontece quando a gente bota um iPhone 12? Ele fica desse jeito aí, fica meio esquisito, né? Mas esse é o conceito de responsividade. Vocês entenderam, gente? Responsividade, tudo certo? Alguma dúvida? Então beleza. Gente, hoje era isso. Eu queria passar pelos conceitos básicos todos, dar um panorama mais geral para vocês. E aí na aula que vem a gente vai sentar junto aqui e escrever um HTML e CSS, produzir um sitezinho básico, estático, né, sem JavaScript, para aprofundar mais ainda os conceitos de vocês sobre essas duas linguagens, né? É um assunto muito extenso, como vocês puderam ver, até
pelo site aqui que eu recomendei pra vocês, né? Só de CSS tem isso aqui tudo pra ver. Vocês não precisam saber tudo de cor, vocês vão pegar muita coisa na prática, gente, quando vocês fizerem a lista de exercício, quando vocês fizerem o projeto final. Então não precisem se assustar. Eu mesmo, de cabeça assim, não devo saber nem metade disso aqui, acho que ninguém na empresa. Então não se preocupem com isso, tá, gente? As coisas vocês vão pegando pela prática mesmo. Então quando sair a lista, gente, não deixem de praticar, porque é assim que a gente aprende, né? Assim que a gente absorve conteúdo. Alguma dúvida, algum comentário, gente? Senão eu vou encerrar a gravação aqui e liberar vocês. Não? Beleza, então. Vou parar a gravação aqui.